bem, falemos sobre a lição número 8, a parte de segunda-feira, o lugar santíssimo ou santo dos santos. Algumas pessoas não gostam de falar sobre a mensagem do santuário, mas é a doutrina básica da Igreja Adventista. A Igreja Adventista, ela saiu de um desapontamento e as pessoas que estiveram nesse desapontamento formaram a Igreja Adventista. Eles diziam o seguinte, Guilherme Miller mesmo, Irã Edson, o pastor Joshua Heimer e muitos outros diziam o seguinte: nós estamos desapontados, mas não estamos desanimados, nem estamos assim sem fé. Continuamos crendo na palavra do Senhor. E eles começaram a estudar. Irã Edson, ele teve uma visão onde Jesus passava no céu do lugar santo para o lugar santíssimo, o santo dos santos. Então, este lugar merece uma atenção especial. Na terra havia o santuário que Deus pediu que Moisés fizesse, que era uma cópia do céu. E uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava nesse lugar para fazer a purificação do santuário e limpar o acampamento todo dos pecados. Por isso, o Santo dos Santos se tornou um lugar muito importante. Um ateu disse para uma senhora que estava lendo a Bíblia: por que a senhora perde tempo lendo esse velho livro? Por que a senhora tanto lê? Ela disse: eu leio as profecias. Mas a senhora não lembra de nada? É muita coisa para ler. A senhora não lembra de nada, não faz efeito nenhum na vida da senhora. A mulher então disse: moço, faz favor de olhar pela janela. O homem olhou e disse, ela disse: está vendo aquelas roupas? Ontem elas estavam sujas e encardidas. Eu coloquei de molho na água aquelas roupas. Hoje pela manhã eu as lavei e coloquei no sol pingando. O sol bateu e secou a água, e ali estão minhas roupas completamente secas e limpas. Não existe nenhum vestígio da água. Assim é a palavra de Deus. Ela passa em minha vida como sendo uma água purificadora. Talvez eu não lembre de muita coisa, mas a minha vida fica limpa, como aquelas roupas ficaram limpas pela ação da água. Por isso, estudar a palavra de Deus se torna uma necessidade para todos nós. As profecias, então, nem se fala. Diz o texto bíblico que sem profecia o povo se corrompe. Por isso é importante que o adventista leia as profecias, principalmente a parte do santuário. A parte do santo dos santos é muito importante. Quando Cristo morreu na cruz, a cortina que separava o lugar santo do lugar santíssimo se rasgou de alto a baixo, dizendo com essa situação que não era mais preciso fazer nenhum sacrifício de cordeiro. Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, estava morrendo e estava assumindo todos os pecados das pessoas. Então, isso acontecia no dia da expiação. No antigo Israel, Moisés, com o tabernáculo de lona, ele pedia aos sacerdotes, por ordem divina, que eles realizassem uma vez por ano. Era chamado de Yom Kippur. Yom Kippur, o dia da expiação. Nesse dia, era um dia assim de se preparar, porque era dia solene em Israel. Existe uma pergunta, número 3, dentro dos rituais do santuário. Por que o dia da expiação era tão importante para o povo de Israel? Nós temos 3 passagens. Levítico 16, 21 a 29 diz o seguinte: e Arão porá ambas as suas mãos sobre a cabeça do bode vivo, porque 2 bodes são necessários para o dia da expiação. Um será morto, e o seu sangue aspergido sobre a tampa da arca, chamada propiciatório. Mas o bode vivo, Arão colocará as 2 mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as transgressões do povo, e transferirá para ele todas as transgressões e todos os pecados que o povo cometeu, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á para o deserto pela mão de um homem designado para isso. Isso vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, no dia 10, afligirei as vossas almas, e nenhum trabalho fareis, porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. Levítico 23, de 26 a 32, diz o seguinte: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: aos 10 dias do 7º mês será dia de expiação. Tereis santa convocação, e afligireis as vossas almas, e oferecereis oferta queimada ao Senhor. E naquele mesmo dia nenhum trabalho fareis,
porque é dia de expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor, o vosso Deus. Porque toda a alma que naquele dia não se afligir pelos pecados cometidos, será extirpada do seu povo. Nenhum trabalho fareis. Estatuto perpétuo, isso será pelas vossas gerações. O dia da expiação será como um sábado de descanso, e então afligirei as vossas almas de uma tarde a outra tarde, neste sábado da expiação. Era muito solene. É a última passagem, Hebreus 9, 23 a 28, de sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu se purificassem, mas as próprias coisas celestiais, com sacrifícios melhores do que estes, devem ser purificados. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos humanas, mas entrou num lugar santo, produzido por Ele mesmo, para comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também Ele se ofereceu muitas vezes, como o sumo sacerdote, todo ano, levava sangue alheio perante o Senhor. De outra maneira, se não fosse assim, Cristo teria que padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez por todas para tirar os pecados do mundo, ele aparecerá segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Então a pergunta é, por que o dia da expiação era tão importante no tempo de Israel? Resposta, o dia da expiação era importante porque era o dia da purificação do povo, da purificação do santuário. Nesse dia, todos buscavam a Deus com humildade de coração e com intenção sincera. Era proibido a pessoa estar perante o Senhor sem estar convicto de que o seu pecado seria limpo naquele dia. E por isso a ordem era, a pessoa que não se afligir vai ser eliminada do povo. Era um dia solene, era o dia da confissão sincera, era o dia da contrição espiritual. Todas as atividades normais eram deixadas de lado e todos se voltavam para o santuário. As pessoas se acomodavam em redor do santuário para assistir à purificação feita pelo sumo sacerdote. O sumo sacerdote colocava uma roupa especial. Ele oferecia uma oferta por si mesmo. Todas as pessoas jejuavam, esperando que no ritual da purificação Deus aceitasse suas ofertas pelo povo e pelo santuário. O sacerdote, ele vestia uma roupa especial e ele tomava 2 bodes. Colocava diante de si um bode, ele matava, oferecia sobre o altar, e o sangue desse bode era aspergido sobre a tampa da arca chamada propiciatório. Essa tampa representava a misericórdia de Deus para perdoar os pecados das pessoas. O outro bode representava o diabo. Sobre ele os pecados eram transferidos e ele era levado para o deserto para morrer, assim simbolizando o diabo preso durante o milênio aqui na terra, sem ninguém para tentar. Por isso, o diabo será responsabilizado por todos os pecados que as pessoas cometeram neste mundo e não pediram perdão a Deus. Por isso, nesta lição, nós temos que agradecer a Jesus, porque ele se tornou nosso sacerdote no céu desde 1844. Jesus está no lugar santíssimo, fazendo intercessão por todas as pessoas que vivem nesse mundo e se apegam ao seu sacrifício. Aqueles que não se apegam a Deus, que não aceitam Jesus. E Jesus examina a vida deles. Aí então será colocado, condenado sobre a vida dessa pessoa. Aqueles que buscam a Deus, que buscam a Jesus, que pedem perdão pelos seus pecados. A esses, Jesus Cristo concederá o seu perdão e o direito da vida eterna. Então o lugar santo era importante. O lugar santíssimo, muito mais. No lugar santíssimo, Deus se manifestava sobre a arca do concerto. No lugar santíssimo no céu, Jesus, ele se oferece diante de Deus, intercedendo por todos nós. Deus nos abençoe. Possamos ter entendido que o lugar santíssimo no céu é o lugar onde nós somos representados por Jesus diante do nosso Pai Celeste. Obrigado, Senhor,
pela lição de hoje. Obrigado pela compreensão de que o lugar santíssimo no céu é de grande importância para a nossa vida cristã hoje. Nós queremos nos colocar em harmonia com sua vontade, para que, quando o nosso nome for lido diante do Senhor Jesus possa, com alegria, nos representar, dizendo que nós cremos no seu sacrifício. Abençoe a todos que creem nessa verdade, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Que haja uma bênção em cada coração. Amém.